Olá pessoal, começando aí mais um Papo de Corredor, eu sou Heleno Fortes, estou aqui com o Vonei Prado e hoje o nosso tema é falar sobre as metas para 2026, mas antes disso, sempre lembrar aí do nosso parceiro Ortocrim, que está com a gente, no cuidado com o nosso sono, um dos pilares principais aí da recuperação, do desempenho, da disposição. Então, para garantir aí sempre um sono reparador, para a gente conseguir ter o melhor proveito aí do nosso dia a dia. E agora inverteu, que a meta sua para esse ano vai ser dormir melhor, né, Heleno? Dormir melhor, tô aí, ver né? Se você consegue recuperar, né? Porque você tá ficando mais velho, sempre julgando pro meu lado, mas agora quem não tá dormindo é você, né? Acordando mais cedo, né? Eu acho que eu vou ter que mudar o colchão também, né? Você mudou o colchão, mas não adiantou muito depois não, né? Já voltou a... Eu já tô pensando em comprar o cachorrinho da Lili. Mas vamos lá, né? Mas então, Vonei, meta para 2026. Nós nem estamos virando aí o ano ainda, estamos aqui em dezembro, mas é importante. Eu acho que a meta, ela direciona, ela dá um rumo, né? Ela dá um sentido para as nossas atividades, em qualquer coisa que a gente estiver fazendo. Meta, né? Meta no trabalho, a corrida é uma saúde, é um hobby que a gente tem, desafiador de saúde, mas quando você coloca meta nela também, aumenta o compromisso, né? Aumenta também aquele gostinho, né? Te dá aquele calor interno maior. Então... E a gente tem alguns tipos de meta, né, Heleno? Que a gente tem que pensar, que assim, a gente tem que pensar em metas realistas. Isso. E metas desafiadoras. Uhum. São metas que a gente tem que trabalhar com elas. E a gente tem que descartar as metas fáceis, sim, atingíveis facilmente, e as metas impossíveis. Porque muito difíceis. Os dois extremos são totalmente desestimulantes. Sim. Né? Então, assim, a gente pensar em trabalhar sempre com essa. A desafiadora é muito. A meta realista. A realista ela tem que ser desafiadora, claro, mas ela é realista, né? E a desafiadora ela tem que ser um pouco acima dessa realista e é uma meta atingível também. Ô Vonei, isso é tão importante e é interessante aí para quem está nos escutando, que eu tive oportunidade de orientar esse ano um aluno que ele fez uma brincadeira com os amigos dele de correr a maratona de Berlim. Mas ele não tinha nem corrido uma prova de 5 km, né? Beleza, eu falei assim, vamos lá. Foi o Thiago, né? Ele até... E, obviamente, quando ele veio, procurou HF, me procurou para treinar, eu falei assim, nossa, Thiago, o que você vem fazendo? Cara, eu marquei de fazer com os amigos uma aposta com o maratona de Berlim. Mas o que você vem fazendo de treino? Cara, eu não venho treinando quase nada. Isso aí tinha 3 meses antes. Eu falei assim, o cara com a passagem comprada, com hotel marcado, a inscrição feita, eu não ia falar para ele que o negócio ia dar ruim, mas eu já sabia que o prognóstico era ruim, era negro o prognóstico, muito ruim. E aí, dito e feito, né? Ele começou a teve canelite durante o ciclo, o pouco que o treinamento dele de 3 vezes por semana, com muito cuidado, ele chegou lá, praticamente para poder completar e teve que andar parte da prova. Muito a parte da prova, né? Uma grande parte da prova. E olha que o Thiago já era atleta, né? Não, esse é outro Thiago. Ah, tá. Esse é outro Thiago. Ele treinava na esteira e de vez em quando ele aparecia no Belvedere lá para poder correr e assim, num sofrimento total. Então, é aquela história, né? É o que você falou, as metas, elas têm que ser desafiantes, mas elas têm que ser realistas. Elas não podem ser aquela meta que foge muito do seu extremo, porque o que acontece? O Thiago foi passando o tempo, ele foi começando a ficar desmotivado, porque aquele acréscimo de volume que tinha que acontecer para ele completar a prova, e aquilo era uma coisa que ele não estava adaptado ainda, então ele tinha que passar por uma série de fases, etapas que a gente teve que pular no treinamento para ele chegar lá, e isso desmotivou ele. Então, a criação de meta real e desafiante é muito importante. E eu acho, Heleno, que a gente tem que pensar em algumas coisas, né, para ajudar na definição dessas metas. A gente começa ali, né, a pensar, a primeira coisa é quanto tempo real, quanto tempo que eu vou ter de treino, de disponibilidade
no ano para treinar, para me preparar. Antes de você falar da meta, nem era para me preparar. Quanto tempo eu tenho? Porque tem situações que o tempo que você tem não vai ser suficiente para a meta que você quer. A gente não precisa nem de falar do ano, a gente pode falar da semana. Né? Beleza, eu vou treinar terça, quinta e sábado. Legal, esse é o tempo que você tem? Então, joia. Você não vai treinar com o celular, ficar atendendo o celular no meio do treino, resolvendo reunião, problema não. Esse é um tempo seu, você vai treinar naquele momento ali. Né? Então, e aí a gente entendeu o que é mais que vai ser preciso. E eu acho que antes disso também a gente observar qual que é o histórico da pessoa. Né? Na construção da meta é importante saber quem que é essa pessoa, e aí o primeiro passo é o que você falou. Quanto que ela tem disponibilidade, quanto que ela tem disponível e quanto que ela quer doar. Exatamente. Né? E aí essa disponibilidade que ela pretende, né, que ela vai se propor a fazer, ela tem que cumprir, né? Para ser uma coisa importante, para ter dentro da definição. E aí é isso que a gente fala de poder avaliar o que você pode e o que você não pode. Uma outra coisa é qual a prioridade que essa pessoa vai ter no ano. Né? A prioridade dela, o que vai ser? Aumentar o volume? Correr uma prova mais rápido, determinar qual prova, fazer um determinado tempo em uma prova específica, né? Não, quero melhorar minha saúde, minha qualidade de vida. É uma meta. Claro. Você vai pegar uma pessoa que está parada, sedentária, ela quer melhorar a saúde e qualidade de vida. Eu quero chegar no final do ano com menos peso, conseguindo dormir melhor. Melhorar os marcadores biológicos dela, né? Enfim. Com triglicérides alto, né? Colesterol, pressão alta, modificar aquilo ali, né? Para isso ela vai ter que falar assim, não, eu vou tem essa meta de 3 vezes por semana, 4 vezes, 50 minutos por dia, 40 minutos, então isso tem que ser entregue. Né? Exatamente. E a outra é, como foi o seu ano anterior? No caso, agora a gente vai entrar em 2026, como foi o seu ano de 2025? Que a gente falou no episódio anterior, né? Dessa retrospectiva que você tem que fazer, você faz ela até, essa retrospectiva, ela vai servir até mesmo para você, nesse caso de definições de meta. Eu evoluí, eu lesionei, né? Você tem que pensar nisso para você transar. Mas será que se eu machuquei, foi porque eu tentei ver uma meta muito ousada? Eu errei a mão na definição? Então essas 3 perguntas, esses 3 são 3 pilares onde você tem que entender onde você está, o que você quer, nem onde você está, o que você quer dentro disso, para daí você começar a caminhar para a definição da sua meta no ano. E principalmente saber o que você vai ter que enfrentar. Você visualizar lá o resultado, né? Pensar assim, poxa, eu tenho essa meta aqui. E aí você fala assim, pô, beleza, o que eu vou ter que enfrentar? Se você quer correr uma maratona, sua primeira maratona, então eu vou ter que, em determinada fase, eu vou ter que talvez perder peso, então eu vou ter que fazer ajustes na dieta, eu vou ter treinos longos, em que eu vou ter que me preparar para aquele treino longo, eu vou ter que, né, a questão da dieta do dia anterior, sono, e vou ter que ter ali fortalecimento. Então são uma série de coisas, um pacote que vem tudo junto, né? Tudo na mesma esteira na hora de você quantificar isso. Então essa é a importância aí da pessoa definir, ficar bem claro isso na hora que ela definir essas metas. Aí feito esse raio-x, você parte, né, para essa definição dessa meta sua do ano. E aí você vai definir essa meta, né, e eu acho que essas metas, a gente pode pensar nela, né, a curto, médio e longo prazo. Você tem que dividir até mesmo para você se manter motivado. Eu acho que se você pega uma meta muito a longo prazo, talvez, se é uma pessoa que não tem a disciplina e a regularidade do treinamento, ela vai se perder. Ela vai se perder, talvez no início ela vai começar relaxada, e isso é um problema. Então a minha sugestão sempre tenha metas curto, médio e longo prazo. E essas metas, elas podem ser, né, a meta de prova / performance, que andam meio de mão dada, né? Porque estão ligadas, e as metas de consistência, saúde, né, que a gente fala, que a pessoa também vai pensar, igual a gente colocou, o que eu quero de qualidade de vida e saúde, a gente tem que pensar nisso também. Quantas vezes por semana, né, igual a gente colocou que eu vou treinar X vezes por semana, então aquilo entrar, e a cada semana ela pensar em evolução.
Então, eu estava na semana 1, eu estava X. Como que eu quero estar na semana 2? Isso. E entender que existem semanas também que vão parecer que você está regredindo. Por quê? Porque faz parte do treinamento. Isso. Né? O estresse, o acúmulo de estresse, aquela injúria provocada pelo treinamento, muitas vezes você vai ter a sensação que você está dando um passo para trás, mas que na realidade você não está, isso faz parte. Então que não é o progresso, ela não é uma linha, como é que eu vou falar assim, constante, né, progressiva, que muitas vezes você sobe e em alguns momentos você até cai um pouco e depois volta a crescer. Porque você precisa ter uns momentos de supercompensação dentro do ciclo de descanso, né? Então, assim, você colocou num ponto interessante que quando você traça uma meta a muito longo prazo, por exemplo, você entra em janeiro e fala assim, eu vou correr a Volta da Pampulha, que é em dezembro, ou vou correr a Maratona de Buenos Aires, Maratona de Chicago, que é lá em outubro. É muito distante para aquilo. Então, se você não coloca alguns pontos intermediários, alguns pontos de controle ali, que a gente sempre gosta de fazer assim, a cada 8, 12 semanas, que seriam aí trimestrais, né, que você pode incluir como testes, avaliações, ou até provas mesmo, né, que você coloca que funcionam como controle para te manter motivado. Exato. Né, buscando, funciona ali como essa referência de como está seu condicionamento. E dentro da meta de consistência e saúde, a gente fala assim, ela pode andar junto, pode ser, você tem que definir, mas ela pode estar ali. A meta de consistência, igual você colocou, o número de vezes, o volume da sessão, né? E saúde a gente coloca muito em prevenção, de evitar a lesão. Sim. Você tem que ter, né, entrar com essa meta. A meta é tentar não se lesionar. E isso anda junto ali. Talvez o volume semanal, no número de sessões. O fortalecimento. Isso que eu ia falar, o trabalho de força. O descanso. O descanso é importantíssimo, a gente fala nisso, o descanso desde a recuperação pós-treino, a alimentação e o sono. O sono. Que a gente está sempre tocando nesse assunto porque a gente está vendo cada vez mais a importância que tem. Né? Então, assim, dentro disso, eu acho que andar ligado. A meta de consistência, ela vai dar o suporte para a meta de performance e desempenho. Sim. Né? É aquela história, né? A gente pensar aí, é melhor você estar regular, bom, durante grande parte do ano, do que você está, alguns momentos está ótimo e os outros momentos você está regular. Então, você vai ter melhoras mais consistentes e a longo prazo quando você fica bom, mais vezes bom do que alguns dias ótimos. Então, e para você ter isso, é o que você falou, você não se lesionar, né? Você não ter essas interrupções do sono, Exatamente. Você não ter interrupções com problemas de virose, problemas de saúde, né, gripes, doenças, isso tudo também está ligado a você conseguir manter um sistema imunológico mais alto. Exatamente. Né? Melhor, vai te proteger. E aí vem a história que a gente fala, né, que a gente vai falar de meta, das metas de prova, por exemplo, que na verdade, você pensando no corredor mesmo, é o que move o corredor. A gente vai falar em meta de performance, que está ligado com prova, tá? A performance a gente pensa em volume de treino, aumento de volume de treino, aumento de correr mais rápido num pace. Aí, na hora que você fala em correr mais rápido, você pensa em você quer um desempenho em prova. Uhum. Às vezes você tem corredor que não gosta de fazer prova. Eu conheço gente que gosta só de treinar. Sim. Né? E, entendo, eu adoro treinar, mas eu gosto de competir. Eu também faço parte. Né? Eu gosto. Tem gente que não gosta só de treinar e pega o boi pelo chifre para ter os resultados dele treinando. Beleza. Sim. E eu acho que é válido também. Claro que é válido. E aí nisso, mais um passo para a gente chegar na meta de prova. E a meta de prova ela tem que ser muito bem definida, né, Helena? Porque ela que vai te mover e ela que vai te motivar. Sim. Né? Assim, principalmente quem precisa desse tipo de coisa para se motivar a se manter treinando ou se manter treinado. Sim. Né? Então, assim, essa é a importância dessa meta ser muito bem definida e ser realista e desafiadora para poder mexer com o brio da pessoa, para ela poder conseguir do corredor. E para isso, né, Volney, a escolha certa de cada prova é super importante. Então, vamos pensar, Maratona do Rio de Janeiro, que é normalmente em junho, com Maratona de Porto Alegre, aquela coisa toda. Quem está ali? As provas intermediárias que vão anteceder ali devem ser muito bem escolhidas. Você não vai pegar uma prova e fazer prova do Rio do Rastro.
É lógico. Né? Que você vai pegar uma subida que vai escalar, ou então você vai pegar uma prova 30 quilômetros de montanha, que não tem nada a ver. Sim. Né? Você vai causar muito mais prejuízo, dano para o seu corpo do que aquilo. Agora, você vai escolher uma prova, 10 quilômetros, bem organizado, plano, né? Com nível técnico bom, que vão ter pessoas do seu nível correndo ali, porque é na prova que você realmente vai ser testado. Exato. Não tem como a gente achar que no treinamento você vai exigir do corpo igual numa prova. Sempre numa prova você vai ser mais testado. Isso é a natureza, a competição, você e cada um. Né? Você não vai entrar numa prova se você está ali, na hora que você escuta aquele tiro de largada, você está com chip, você vai fazer mais força, você pode não fazer o 100%, mas você vai fazer mais força do que num treino. Exato, e aí entra exatamente o que você falou, a definição, onde a gente tem que programar o que você quer. Então, assim, dentro da expectativa de cada aluno, de cada corredor, ele tem que traçar isso. O cara é um corredor de maratona, por exemplo. Cara, ele não vai fazer 4 maratonas no ano. Sim. Né? É uma coisa que a gente não aconselha fazer isso. A gente sempre fala, né? Os atletas de elite fazem 2. Por que os atletas, os amadores vão fazer 4, 5? Então, assim, né? Ele tem que entender para fazer essa distribuição e ele tem que escolher uma prova-alvo. Sim. Porque lá nessa prova-alvo que ele tem que estar bem. Né? Que ele tem que chegar naquele objetivo. A pessoa tem que entender isso. A meta a longo prazo, na hora que você traça as metas a curto e médio prazo, você tem que estar nessas metas de curto e médio prazo no caminho para você chegar na sua meta principal. É isso aí. Entendeu? Isso que tem que entender. Na meta principal eu quero fazer uma meia maratona para 1h30, mas eu tenho que estar correndo 10 quilômetros, talvez, para 41 minutos. 42 minutos, que seja, né? Aí beleza. Mas eu ainda não tô. Mas calma. Agora você precisa estar fazendo 45 no 10 quilômetros, por exemplo. Para ser lá na frente, chegando lá, você vai estar correndo. Espera-se que você esteja correndo o seu 10 quilômetros para 41, para você estar correndo a sua meia maratona para 1h30, igual você tinha se programado. Então é isso que o pessoal tem que entender. Então essas metas de curto e médio prazo, elas são muito importantes para avaliar, são avaliativas, mas também para se motivar. E quando você faz essa programação e você define isso, né? Porque senão a pessoa acha, cara, eu vou fazer a maratona em outubro, início de outubro eu quero correr num ritmo de 4h30 por quilômetro. E aí eu tenho que estar com a minha meia maratona, correndo uma meia maratona ali para 4h15, 4h20, vamos arredondar, porque dá 1h31 ali, 1h30, né? 4h20. Cara, mas não é agora em abril, março que você vai ter que estar 4h20. Você vai ter que estar 4h20 lá em agosto. Você vai fazer uma meia em agosto, pensando que está próximo desse 4h20, porque você ainda tem um ajuste para fazer agosto e setembro. Agora, talvez você vai estar no 4h30, no 4h40. Isso. E aí você vai crescer e melhorar para chegar nisso. Então, assim, e aí você tem que traçar muito bem, porque o que acontece? Se o cara, desde o início, ele acha que ele tem que estar em abril num ritmo que ele não tem que estar, e ele não vai estar porque ele não vai ter condição, ele joga a toalha. Essa é a importância da definição da meta, da definição das metas e das metas a curto e médio prazo. As intermediárias. Porque elas vão falar muito para lá na frente, ou então elas vão falar para o cara desistir. Exato. Entendeu? E aquela coisa, né? Quando perguntam às vezes, eu tenho 1h30 na meia, quanto que eu vou ter na maratona? Eu falo assim, depende igual você falou assim, depende da fase. Né? Se você tem 1h30 na meia e você quer fazer sub-3, dá pra você fazer um sub-3? Dá, mas você tem que ter tempo para poder treinar. Agora, se você tá faltando 2 meses, eu acho pouco provável de você conseguir. Então, muitas vezes, esses eventos, né, essas provas, esses testes, eles vão falar muito mais o que você não vai conseguir fazer do que o que você consegue fazer. Exato. Um teste, por exemplo, simples ali, qual que é a relação do teste de 3.000 metros, de 3 km, a tomada de tempo de 3.000 com a maratona? Nenhuma. Zero. O teste de 3 km dura 10, 12 minutos, a maratona dura 3 horas. Zero. Mas com uma tomada de tempo de 3 km, dependendo do cara, se ele tá 12 semanas antes da maratona... Isso você não vai fazer. Você pode virar para ele assim, cara, sub-3 esquece. Não adianta, senão você vai se frustrar. Vamos mudar isso. Mas não, isso você não vai conseguir fazer.
Ah, eu tenho um 10 km. Fiz um 10 km, tem 10 semanas da maratona. Fiz um 10 km, quer fazer sub 3. Um 10 km para 41. Esquece. Você não vai fazer. Agora não dá tempo de você melhorar. Você não vai conseguir. Você pode perder peso, você pode treinar todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Você não vai conseguir. Você não tem tempo de adaptação. Agora, se você está lá atrás, né, se você planejou e aquilo foi construído, você tem tempo de ir melhorando e lembrando que as distâncias funcionam em cascata. Né? Você melhora o 3, você melhora o 3, que melhora o 5, que o 5 melhora o 10, que o 10 melhora o 21 e o 21 melhora o 42. Você nunca tem uma melhora isolada. Tanto é que quando você tem vários alunos nossos que no ciclo de maratona, eles fizeram algumas provas no meio do ciclo, faltando 10 semanas de 10 quilômetros, e fizeram suas melhores marcas no meio do treino de maratona. Mas aí tem aquela pergunta, por que aconteceu isso? Porque o ciclo de maratona aumenta a capacidade aeróbica. Ele aumentou o volume. Ah, mas então é legal de eu aumentar o volume desde o início do ano? Não. Você tem que preparar para você poder chegar lá. Isso aí. Foi a construção. A construção. E aí uma coisa que tem que ficar também, né, Heleno, desse início agora que a gente está entrando, é que a gente tem essas metas definidas e aí o pessoal tem que lembrar também que aí esse início de ano agora para treinar é mais difícil, cara. Difícil. Então assim, ele tem que entender, por mais que você esteja bem fisicamente, você manteve, cara, você vai treinar em janeiro, fevereiro e março, é diferente de você treinar em maio, junho e julho. Isso. Então assim, você tem que até ajustar o ritmo do treino para época do ano. Sim. É igual se você falar assim, Helena, você vai passar agora para mim 3 meses em Manaus, você vai chegar a achar que você vai fazer a mesma coisa que você fazia aqui nos seus treinos, 6 horas da manhã no meu HD com 15 graus, 16 graus. Não vai. Você pode chegar em junho em Manaus, você vai sofrer para treinar. O Vagnão tá lá, né? Você vai sofrer para treinar. Então, assim, o pessoal tem que entender que esses ajustes, essas metas, mas esses ajustes dos treinos de ritmo, eles existem até pelo período do ano, dependendo. Sim. Então a pessoa tem que entender. Aí volta no comentário que você fez, de você manter, né, a sequência de treinos bons e não um ótimo, um péssimo, um médio e assim você vai, daquela história da galera que se apega ao treino ruim. Ninguém vai seguir linear e fazer 45 treinos bons, ótimos. Nesse período vão ter baixa. E você vai buscar entender o que foi o motivo da baixa para você tentar corrigir. Às vezes não teve motivo nenhum, é só um cansaço, uma noite mal dormida, essa aí você corrige. Mas, por exemplo, um cansaço de trabalho, um estresse, ou um dia realmente que você não acordou bem e o treino não saiu. Mas assim, e esse treino é válido, a pessoa tem que entender que quando ela entrega aquilo. Isso que eu ia falar. Porque o que acontece? Hoje, a pior coisa do corredor é se prender a número. Tá, Helena? É se prender a número. Então, vamos supor... E hoje você tem número de tudo, né? De tudo. Você tem um relógio que fala até quanto que você dormiu, quanto que foi sua eficiência de sono e tal. Beleza, então você tá preso a isso. E aí você vai pro corredor, né? Ele tem um treino lá, ele tinha que correr 15 quilômetros a 5 minutos por quilômetro. Ele tá saindo 5 e 15 minutos. Mas semana passada ele fez 18 a 5. Mas hoje ele fez os 15 a 5 e 15... com nível de esforço, assim, cara, beleza, é isso aí. Você representou o mesmo nível de esforço que você queria, o ritmo não saiu porque você estava com outros problemas hoje que atrapalharam. Exato. Então, assim, esquece um pouco o relógio. Eu acho que aquela brincadeira, né? A pessoa fala assim, mas você não erra o ritmo. Não, eu acho que é tanto tempo que você está naquela pegada, e antigamente a gente não tinha esse negócio de ficar olhando o relógio toda hora, você entendia os ritmos que você estava correndo, então fica mais fácil de você entender. Então, o pessoal tem que entender que esqueça o relógio um pouco, nos dias ruins, né? Entregue no melhor que você pode fazer para aquele dia. Ótimo, você vai sair com você vai avaliar e tirar o que tem de bom nisso, que é, num dia que eu não estava, que estava contrário para mim, eu fui lá e entreguei. Então isso você leva no bolso como um amuleto para você. Né, em prova, em bater meta, esses negócios são importantes, e para situações de treino, períodos de treino e locais de treino. Então você está treinando num período de janeiro, fevereiro e março, cara, vai ser diferente de maio, junho e julho. Você está treinando aqui, você tirou as férias e passou 10 dias na praia, cara, se você se manter correndo, fazendo um estímulo ou outro na praia, adequando ele à temperatura, ao horário que você foi, já está de excelente tamanho. Você não pode chegar na praia agora, que é um período perigoso, que a gente falou agora há pouco,
entrar nesse período e enxugar a toalha e passar o dia na praia, na frente do mar, tomando cerveja, sem fazer atividade física, sem se cuidar. Sentar na barraca, tomando cerveja. Bom, a gente gosta. E pedindo peixe frito. Nós gostamos, nós vamos fazer, mas antes vamos pagar a nossa conta de manhã. Dá uma corrida antes, no meio da tarde, vai jogar um frescobol, dar uma caminhada, né? De noite, não é sair dali ir pro hotel, tomar banho e depois sentar no bar de novo. Movimenta. Tem que, né? Então, assim, a importância da meta elas serem definidas, mas assim, é importante você entender o processo. E o processo passa o momento que você está treinando, o local que você está treinando, as metas intermediárias para você chegar na meta principal. Você tem que ter a meta principal, mas as metas intermediárias são tão importantes quanto a principal. E as definições da intermediárias também. Sim. E tem uma coisa que, assim, igual você falou, vamos pensar nos dois extremos dessas metas. Aquele aluno, aquele corredor que faz uma corrida só no ano todo, e aquele que faz muitas corridas. Vamos pensar naquele que faz muitas corridas, que eu vejo o seguinte, não é nem só o desgaste físico, não. Sabe o que começa a acontecer muito? Ele passa a não entregar com vontade, porque aquilo normaliza para ele. Né? Então ele passa a não sentir aquela adrenalina antes da prova. Então ele passa a não... Primeiro que está sempre no estágio de cansaço e ele não vai andar no 100%. E muitas vezes a prova ela é feita para te testar. Exatamente. E se você está sendo testado todo fim de semana, você não vai conseguir elevar seu corpo no limite. Por isso que é importante você escolher as provas que você vai fazer. É importante com perfil altimétrico, organização, a época do ano, igual a turma que mora lá para cima. Infelizmente, a turma que vai estar lá, eles vão escolher provas quentes, mas eles vão ter esse referencial, o referencial deles lá. Então não dá, por exemplo, ele vai competir lá, igual a gente vê alunos que estão lá em Fortaleza e correm uma maratona no ritmo que eles correram a meia, só que a maratona eles correram no ritmo frio e a meia correu lá em Fortaleza, por causa da discrepância de temperatura, umidade, tudo, né? Então tem que levar isso em consideração, mas de colocar bem definidas essas metas, né? Eu acho que hoje tem muito dessas pessoas que fazem prova todo final de semana e tal, ele pode até fazer, porque às vezes o cara gosta. E aí porque hoje a energia da corrida é muito legal, né? Então, assim, o cara vai pela energia de estar ali no meio das pessoas e tal. Essas pessoas podem fazer, mas que essa prova seja a rodagem dela do final de semana, do domingo. Não, aí ela não tá ela fazendo vai lá, a prova. vai colocar o número e vai correr, beleza. Mas ela vai ter que escolher a prova que ela vai lá para falar assim, hoje eu não vim aqui para brincar. Eu vim me testar. Exatamente. E aí funciona. Só nesse caso, mas aí a gente tem que entender o seguinte, esse cara não compete todo final de semana. Sim. Né? Porque o que acontece? Porque é aquilo que ele fala, que a gente tá falando, isso que você colocou. Vai ter a parte física que o corpo também não vai suportar e principalmente a parte mental. Porque a parte mental, ela cansa tanto quanto o corpo. E aí você começa a jogar toalha, cara. Porque a gente sabe que você correr no limite é uma coisa muito difícil. Muito doloroso. E aí você vai assim, hoje eu segurei. Semana que vem eu segurei. Eu falei, bicho, já tem 2 semanas que eu tô passando por isso. Hoje eu não vou. Exato. Aí na próxima, hoje eu não vou. Exato. Aí a cabeça começa a jogar contra o corpo também. Né? Então isso não dá. Então assim, e um outro problema desse corredor extremo é a programação dele. Se ele é um cara que vai todo domingo, todo final de semana, ou 3 finais de semana por mês, competir, a gente não consegue treinar esse cara, Leandro. Porque a gente tem que tirar uma sessão de treino dele. A gente vai deixar uma sessão na semana de treino, de intensidade. E aí esse cara não vai melhorar. Ele vai ficar sem 2 sessões, né? Porque ele vai competir no domingo. Ele vai perder o longo. Ele vai ter uma sessão de treino de qualidade na semana. Uma só, ao contrário que ele teria que ter 3. Esse cara a gente pode afirmar, aquela história, essa é coisa, você não vai melhorar. Vai ter um certo ponto que ele vai melhorar, mas depois ele vai estagnar. E aí o que vai acontecer? Vai retroceder. E é isso que vai acontecer. Então isso fica também mais uma dica de, você quer competir todo final de semana? Sim, mas competir não, você pode participar de prova todo final de semana. Sim. Escolhe a prova certa para competir. Vamos falar nisso aí então, para poder, acho que quem nos escuta aí gosta de número. O que a gente sugeria aí de número de prova, por exemplo? Que a gente tem que pensar na prova e o período de recuperação, né? O período de recuperação para uma prova seguinte. Então, a gente acha que não tem como. Maratona, uma no primeiro semestre, uma no segundo. Talvez aí no máximo
dependendo de como foi feito, 3 maratonas no ano, que seria quadrimestral, mas mesmo assim... eu acho que é só para quem for um caso especial. Eu penso num caso especial, porque apareceu uma prova legal, mas eu acho que se você quer uma programação, se programe para duas. E se você quer também se testar e andar no seu limite para aquela prova. Isso. Eu colocaria 2 provas, uma no primeiro e uma no segundo semestre. Por uma meia maratona, eu faria quase isso também. No máximo duas maratonas, 2 meias maratonas no semestre, né, que seria uma a cada 3 meses. Isso. Né, que poderia ser uma dessas meias, já entraria praticamente... Preparação para as maratonas. No pré-ciclo ou no início do ciclo, né? Não na fase final do ciclo, aí é um risco que não vale correr, mas lá atrás, num ciclo de maratona, faltando 12 semanas, cai bem, porque você tem tempo para recuperar, funciona como teste. E uma outra, lá atrás também, ali no início. O mesmo serve aí para provas de 10 quilômetros, né? Talvez aí 2 provas de 10 no semestre, ou no máximo 3. Você pensar em administrar isso aí, se você colocar uma prova, né, 2 provas de 10 e uma meia, 2 meias, você acaba tendo 4 provas num semestre. Então, você tem que administrar o que dentro do seu, até disponibilidade de tempo, o que ficaria legal dentro disso, porque você vai ter uma maratona, uma prova, e aí se você não acabar, ficar correndo a cada 15 dias. Exato. Né? Então, assim, eu acho... dessas provas de 10, ou até mesmo, ela vai funcionar como um treino forte. Ela vai funcionar como um treino. Então, aí o aluno entender que ele não vai receber um descanso necessário. Então ele vai entrar para aquela prova, de certa forma, cansado. Mas ele vai fazer um treino de limiar ali, um treino de limiar em sobrecarga, 10 quilômetros. Isso aí. É diferente quando você fala, não, vamos fazer o polimento para essa prova. 10 mil, exatamente. E aí na semana ele vai receber uma carga de volume e intensidade bem menor para poder chegar descansado e conseguir fazer uma prova bem feita, né? E se preparar mentalmente para aquilo. Isso aí. Né? Então, para quem está nos escutando aí, 2 provinhas de maratona por ano, uma no primeiro e no segundo, 2 meias num semestre, né? No máximo 2 meias ali. Quando você está escutando, quando você está indo para o seu limite. Eu acho que meia, eu penso nisso, 2 a 3 no ano, vamos colocar assim, que você distribui como que você quer uma colocar. Para cada 4 meses 4 também. meses. E aí, principalmente se a pessoa for seguir, né, dentro dessa programação, 2 maratonas e tal, você tem que pensar nisso aí. Aí eu colocaria 2, no máximo 3 meias, porque se você for fazer uma prova de maratona só, você cabe mais uma meia ou outra, aí você distribui. Você tem que entender dentro disso. Por isso que eu falo, é uma realidade que você tem que entender e traçar legal, para não ficar chato, não ficar uma coisa que vai atrapalhar a sua preparação, que vai atrapalhar o seu desempenho, né? Porque a gente tá acabando de falar que muita prova atrapalha, o desempenho realmente atrapalha, porque você deixa de treinar. Pô, o cara tem que entender, ele correu uma meia maratona no domingo, cara, ele vai voltar a ter um estímulo talvez só na quinta, talvez não, só lá no treino de quarta e quinta-feira, vai esperar 72 horas para dar algum estímulo pro cara. Um 10 mil praticamente é a mesma coisa, então o cara começa a abrir mão de treinar. Então vai ter queda de desempenho. Então, assim, pensar nisso, dentro dessa programação, ele tem que fazer uma combinação das distâncias também. Não, mas é uma de 10, são só 5 de 10, não. Toma cuidado, mas tem 5 de 10, 3 de meia e uma maratona. Isso é interessante, Vonei, porque eu vi esses dias o Paulo de Paula, né, um maratonista veterano aí que continua num desempenho gigante, né, foi para o Mundial com 44 anos, correndo 12:12. Mas quando se perguntaram para ele, ele falou assim: enquanto os maratonistas de elite, os corredores de elite ficarem competindo todo final de semana, eles não vão atingir níveis melhores, né? E quando a gente lembrar aí o último maratonista brasileiro que disputou nível mundial foi o Marilson. E se a gente lembrar o Marilson, ele corria 5 provas no ano. No ano todo dele, 5 provas. Ele fazia, quando ele fez maratona de Londres, depois fez Nova York, né? 2 maratonas. Aí ele fazia a Tribuna, 10 quilômetros, e depois fazia São Silvestre. Isso aí. E às vezes a meia do Rio, quando ele fazia. Então ele fazia 4, 5 provas no ano. É isso aí. No ano. É isso aí, o foco do cara era... Né? Agora, quando ele fazia, ele colocava o time titular em campo. Exatamente. Ele colocava o melhor time dele. Porque não adianta, se você começa a competir todo fim de semana, o caso do nosso atleta lá, o Juninho Ferreira, né? Que começou a fazer muita prova, no final ele estava entrando com time misto. Não dá. Né? A gente entende também que é outra realidade, porque muitas vezes o atleta hoje, ele busca também a premiação, então ele é seduzido por isso. Exatamente. E como também a gente também pode pensar no corredor amador,
o influencer hoje, que também está participando de muito evento, que ele também está sofrendo esse desgaste. Claro. Muitas vezes o influencer ele entra e vai andar no limite dele. E ele está sofrendo esse desgaste. Então, agora, né, vamos falar na síndrome do super-homem ou da Mulher Maravilha, tudo é ótimo, mas daqui a 1 ano, 2 anos... Tem que ver, né? A conta chega. A conta chega, a gente sabe, vai chegar. Não tem jeito. E o desempenho que você falou antes, ele vai chegar um momento que ele vai começar a voltar. Porque tudo leva para isso, né, Helena? A gente, igual nós estamos falando, ele começa a não conseguir treinar, ele começa a machucar, e aí isso vai aparecendo interrupções na programação que vai levar a queda de desempenho. Sim. E aí a gente sabe que isso aí é um problema que na hora que vem a montanha-russa, ela pega o carrinho e vira para baixo, talvez ele não tem mais fim, né? Ele vai descendo. Aí tá difícil. Aí na hora que você começa a subir de novo assim, ó, aí no meio da subida ele vai e começa a descer de novo. Você tem que ficar trabalhando para poder subir, para chegar no topo de novo. É difícil, cara. Difícil. E essa escolha, né, ela é difícil porque você tem uma individualidade, você tem atletas, corredores que machucam mais, você tem os outros que têm uma constituição melhor, que machucam menos. É isso aí. Você tem aqueles que sabem levar no momento de baixa, tem paciência para poder, foi o seu caso, para poder fazer exercícios alternativos, treinos alternativos, igual você foi pro ciclismo, né? Ciclismo indoor, para poder se manter e cuidar da dieta, ao ponto que tem outras pessoas que não dão conta. Quando elas se privam só do treinamento de corrida, elas não dão conta de fazer outras atividades e elas abandonam. Exatamente. E aí ganham peso, perdem o condicionamento, despenca, né? Isso tudo por quê? Por um erro de planejamento e criação de meta. Isso então é muito importante, né, para quem está nos escutando aí, essa criação de meta e colocar isso no planejamento com o seu treinador, já agora em dezembro, né, porque o ano a gente constrói, né, o 2026, o embrião dele é agora em dezembro. Isso aí. Né? Isso aí. Então fica aí a dica de programe suas metas. Tenha uma meta principal e metas intermediárias, de curto e médio prazo, que são tão importantes quanto a sua meta principal. São tão importantes quanto a meta principal. E lembre-se, as metas de curto e médio prazo, elas vão te levar para a principal. Você não vai estar nela no jeito que você tinha que estar quando você chegar na principal. Sim. Lembra disso. Sim. E para fechar, pessoal, lembrar que não só meta de treinamento, mas meta de cuidar da sua dieta e principalmente cuidar do seu sono. O sono aí, ele é o reparador. A gente sabe aí que é o melhor recovery que tem, melhor reparador para sua recuperação em todos os sentidos, a parte muscular, a parte cognitiva, melhora a sua memória, sua melhora de humor e desempenho para as atividades físicas, atividades diárias, né? Beleza, pessoal? É isso aí então. Fechamos aí mais um Papo de Corredor e até a próxima. Valeu!